E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo, né? Concurseiro não tem hora para estudar, toda hora é hora. Nós vamos continuar o nosso curso do Barro Branco e hoje nós vamos estudar o calor. Inicialmente nós temos uma noção errada do que é calor, né? Naqueles dias que a temperatura está muito alta, as pessoas têm por costume dizer que hoje está muito calor, né? Isso tá errado, porque a pessoa não tem calor, nem o corpo tem calor, né? O certo seria dizer, hoje a temperatura está mais elevada, o dia está mais quente, tudo, né? Mas agora não que está calor, porque calor, né, não se um corpo, o calor não serve para caracterizar um corpo, certo? Ou um objeto. Isso também vem muito da definição de calor que vem errada nos livros de física e que muitos professores infelizmente usam, né? Essa definição clássica que está nos livros é do que o calor é energia em trânsito, energia em movimento entre um corpo e outro corpo, né? Então essa definição não é certa, né? O que é certo mesmo é você dizer que o calor é o processo de transferência de energia entre um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, certo? Isso aqui nós já vimos na lei zero da termodinâmica, né? Que a energia térmica, o calor, né? Ele sempre flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Agora, o que é interessante nós sabemos que o calor é o processo de transferência, certo? Esse processo de transferência de energia é o que nós denominamos de calor, certo? A sua prova, se perguntar a definição de calor, certamente ela não vai dizer que é um processo de transferência de energia. Ela vai dizer que o calor é energia térmica em movimento. Embora essa definição não seja certa, é a definição que é utilizada nos livros e tudo mais, né? Então você precisa ficar com a informação que o calor é o processo de transferência de energia entre dois corpos, né? E o calor também pode ser definido como energia em trânsito, energia térmica em movimento entre esses corpos, certo? Então, já definimos o que é calor, né? Nós temos, por exemplo, vamos ver aqui, nós temos aqui um corpo A e aqui um corpo B. Esses corpos têm o mesmo volume, mesma massa, certo? E são feitos do mesmo material. Esse corpo A está a temperatura de 80 graus Celsius e esse corpo B está a temperatura de 20 graus Celsius. Eu vou aproximar esses corpos de tal forma que o corpo A comece a ceder energia, né, em forma de calor para o corpo B, certo? Então, esse processo vai demorar um certo tempo até que os dois alcancem o equilíbrio térmico, certo? No momento que os dois corpos atingirem o equilíbrio térmico, que nessa situação eu vou dizer que ocorre a 50 graus Celsius, os dois atingiram a temperatura de 50 graus Celsius, vai cessar o fluxo de calor entre os corpos, porque os dois vão estar em equilíbrio térmico, a mesma temperatura, então não vai haver mais cedência ou recebimento de calor por nenhum dos corpos, né? Então, esse processo todo aqui
é o que nós denominamos de calor. Todo esse processo de transferência de energia de um corpo para o outro é o que nós chamamos de calor, certo? No sistema internacional, é bom nós sabermos que o calor, a sua unidade é o Joule, que nós representamos com o J maiúsculo, né? Além de existir o sistema internacional, existe o que a gente chama de unidades usuais, certo? A maioria dos nossos problemas, eles vão estar em calorias, certo? Que é representado pela abreviatura Cal, certo? Então, a maioria dos problemas vai estar na unidade usual. E existe uma relação entre calorias e joules, certo? Então, eu sei que uma caloria é igual a 4,186 joules, ou como na maioria dos livros e problemas vai aparecer, existe uma aproximação de 4,2 joules. Então, uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules. Esse é o processo, essa é a conversão entre estas duas unidades. Mas o que é a caloria? O que é uma caloria? Vamos ver agora. Nós temos aqui um recipiente com água, né? E esse recipiente se encontra a 14,5 graus Celsius. Eu venho aqui e isso aqui é uma vela, tá? Acendo essa vela nesse recipiente e esse recipiente vai começar a receber calor, certo? Vai chegar um ponto que essa água, esse mesmo recipiente, essa mesma quantidade de água, né, vai chegar a 15,5 graus Celsius. O que está acontecendo? Eu estou aquecendo a água e essa água aumentou 1 grau Celsius de temperatura a partir do momento que ela começou a receber essa energia em forma de calor, certo? Então, a caloria é o que? É a quantidade, a caloria é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água pura, no caso, né? Água pura, né? Sob pressão normais, sob condições normais, de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Essa é a definição de caloria, a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água pura de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Isso a gente vê na unidade de caloria. A caloria, a unidade dela é... Opa, deixa eu só apagar aqui. Né? A unidade de caloria é caloria dividido por grama por grau Celsius, certo? Essa aqui é a unidade de caloria. Isso quer dizer o quê? Que para mim, se eu pegar 1 grama de água, para mim aumentar a temperatura dessa 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer para essa grama de água 1 caloria, certo? Isso aqui, então, é a definição de caloria e a sua unidade. Agora nós vamos ver o que é um calor sensível. Então, pessoal, calor sensível. Que vem ser o calor sensível?
O calor sensível é a quantidade de calor que tem por efeito exclusivamente a alteração da temperatura de um corpo, certo? Então, o calor sensível, a única finalidade dele é a alteração da temperatura de um corpo. E como é que é dado essa alteração da temperatura de um corpo? Ora, eu tenho aqui um recipiente e aqui dentro eu tenho um líquido, vamos dizer que é água mesmo. A partir do momento que eu começo a aquecer essa água, né, eu estou fornecendo calor para essa água, né? E como é que vai ocorrer essa mudança de temperatura? Porque essa água vai estar a uma dada temperatura T inicial, certo? Essa mudança de temperatura vai depender da massa de água, ou seja, quanto mais água eu tiver aqui, maior vai ser o tempo que eu vou levar para aquecer essa água. Eu vou ter que fornecer mais calor. É só lembrar lá da definição de caloria. O que é uma caloria? É a cada 1 grama de água, eu aumento 1 grau Celsius a partir de que eu forneça 1 caloria. Então, para mim alterar em 1 grau Celsius 1 grama de água, eu tenho que fornecer 1 caloria, certo? Então, para mim aquecer 2 gramas de água, eu vou precisar de mais caloria. Então, quanto mais massa de água eu tiver, mais caloria, mais calor, né, eu vou ter que fornecer a essa água para ela aumentar a temperatura dela, certo? Então, o calor, então, a quantidade de calor que eu vou fornecer, ele depende da massa, né? Vai depender também da temperatura, ou seja, obviamente, se eu quiser uma variação de temperatura menor, eu vou ter que fornecer menos calor. Se eu tiver uma variação de temperatura maior, eu vou ter que oferecer mais calor. E, além disso, ele também depende desse Czinho pequeno aqui, que nós chamamos de calor específico. Cada elemento possui um valor de calor específico. Essa aqui é uma constante, certo? É um valor constante e depende de cada um dos elementos. Então, isso aqui é o que nós chamamos de calor sensível. Isso aqui é a equação fundamental da calorimetria, certo? Que é mc ΔT, onde Q é a quantidade de calor que foi fornecida, né? A massa, M, a massa do corpo que está recebendo o calor, C, minúsculo, porque nós depois vamos ter o C maiúsculo, que vai representar a grandeza, é o calor específico, né? E ΔT é a variação de temperatura. Então, o calor sensível é a quantidade de calor que tem por efeito exclusivamente a alteração da temperatura do corpo. E nós calculamos esse calor sensível utilizando a equação fundamental da caloria, que diz que a quantidade de calor é igual ao produto da massa, do calor específico e da variação de temperatura, certo? É interessante que
em qualquer livro de física, nas suas aulas, na apostila, na internet, em qualquer lugar, você vai achar uma tabela com o calor específico de alguns materiais, né? Certamente na tua prova, a banca, né, vai dar o calor específico de algum material que ele quiser que você calcule. Agora, pode ocorrer de alguns, né, calores específicos a banca não entregar, né? Você saber, por exemplo, o da água. O da água, o calor específico é 1 caloria/grama por grau Celsius. Então, esse aqui da água, muitas vezes a banca não dá. O do gelo, por exemplo, ele é 0,55 caloria/grama por grau Celsius. Ora, Ricardo, mas gelo não é água em estado sólido? Sim, mas o calor específico muda. Então, a mudança de estado físico de uma substância, ela muda também o calor específico daquele elemento, né? Assim como o vapor d'água, o calor específico é 0,48 calorias/gramas por grau Celsius, certo? Então, é de ficar atento, principalmente com o calor específico da água, que pode a banca não entregar, não dar como um dado da questão. Qualquer outro calor específico, do cobre, do chumbo, do ferro, a banca vai dar para vocês. Agora, o da água, pode ocorrer que isso não apareça na prova, né? E só mais um ponto interessante do calor específico, que o calor, quando ele for maior que zero, é sinal que o corpo está recebendo calor, certo? Quando o meu calor específico for maior que zero, aquele corpo está recebendo calor de uma fonte externa. E quando o calor for menor que zero, quer dizer que esse corpo está cedendo calor, certo? Então, a gente tem que ter esse quadrinho, essa situação aqui em mente, certo? Opa, vamos voltar, né? Vou botar aqui, ó, Q maior que zero recebe calor. Q menor que zero cede calor, certo? Então, isso aqui é interessante nós sabermos. Então, vamos fazer agora um exercício, né? Os exercícios da FGV eu deixei num vídeo à parte. Durante a parte teórica aqui, eu vou mostrar alguns exercícios, mas esses exercícios eles não são da FGV, né? Porque tem poucos da FGV sobre o assunto, né? E esses exercícios eles vão servir mais como de fixação da parte teórica, certo? Então, vamos aqui. Nós temos esse exercício aqui da SpaceX. Para elevar a temperatura de 200 gramas de uma certa substância de calor específico igual a 0,6 caloria/gramas por grau Celsius, viu que aqui ele entregou porque ele não está falando da água. De 20 para 50 graus Celsius. Será necessário fornecer uma quantidade de energia igual a... Então, primeira coisa que a gente tem que ver, as unidades. Ora, aqui está em grama, aqui tem grama, graus Celsius, tá, beleza. A gente pode ter caloria, então não tem que fazer nenhuma mudança. Então, vamos aplicar direto a equação fundamental da caloria, que é o quê? Q
é mc ΔT, que é o que nós queremos saber, né? A quantidade de energia em forma de calor, né? A massa da substância é de 200 gramas, o calor específico ele está me dando que é 0,6 e ΔT é a variação de temperatura, sempre a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Então, Q é 200 vezes 0,6 vezes 30. Q é 200, 0,6 vezes 30 dá 18. Q é igual a 36, com mais 2 zeros, 3.600 calorias. Então, gabarito, letra E, certo? A quantidade de calor para me aquecer 200 gramas dessa substância, para ela passar de 20 para 50 graus Celsius, é de 3.600 calorias. Vamos ver mais uma questão, né? Uma questão teórica agora, né? O calor específico de uma substância depende, né? Então ele quer saber do que depende o calor específico. O calor específico é aquele Czinho pequeno ali que encontra-se na equação fundamental da calorimetria. Esse Czinho aqui é o calor específico, é uma constante e para cada substância existe um valor específico, né? E aqui, no caso, o gabarito correto dessa questão é a letra D, né? O calor específico depende do estado físico da substância. Basta lembrar que eu falei ali que a água, o calor específico da água é 1 caloria grama por grau Celsius, né? Não, desculpa, não é assim não. É 1 caloria grama por grau Celsius. E a do gelo, que é água no estado sólido, né, é de 0,55 caloria grama por grau Celsius. Ora, mudou o estado físico, né? Aqui era líquido e aqui é sólido. Mudou o estado físico, mudou o calor específico. E o vapor d'água, que é no estado gasoso, né? O que é gasoso é com S só. Vamos apagar aqui e escrever direito. Gasoso. Certo? O vapor é 0,48 caloria por grama de grau Celsius. Ou seja, nós temos a água em 3 estados físicos diferentes e em cada um o calor específico é diferente. Então, o calor específico de uma substância depende do seu estado físico. Temos mais uma questão aqui, né? O calor específico de determinada substância é igual a 0,5 caloria gramas por grau Celsius. Para que a temperatura de uma amostra de 10 gramas dessa substância varie de 10 graus centígrados, é preciso que a amostra absorva em calorias uma quantidade de energia igual. Então, primeira coisa, nós vemos as unidades estão tudo ok, grama, grau Celsius, caloria, então, beleza. Então, equação fundamental da calorimetria, né? Que é mc ΔT, que é o que eu quero saber, a quantidade de calor. M, ele me deu ali, que é 10 gramas. Ele disse que o calor específico da substância é 0,5 calorias gramas por grau Celsius. E ele já me deu a variação de temperatura, porque ele disse aqui, ó, 10 gramas dessa substância varia de 10 graus Celsius. Ah, não sei, ele pode estar em 70 graus Celsius, chegar a 80, pode estar de 20 para 30, de 25 para 35, não importa. Ele quer que a variação seja de 10 graus Celsius. E aqui nós trabalhamos com a variação da temperatura. Então, é 10 também. Então, Q vai ser o quê? 10 vezes 10, 100, vezes 0,5, multiplicar por 0,5 é metade, né? 100 vezes 0,5 é metade de 100, que é 50. Então, a quantidade de calor em calorias é 50 calorias,
gabarito letra D. Vamos ver mais uma. Uma amostra de um líquido com massa igual a 5 gramas tem a temperatura aumentada de 30 para 50 graus Celsius, absorvendo 100 calorias. E ele quer saber o calor específico médio desse líquido, certo? Mais uma vez, olhando as unidades, está tudo beleza, grama, graus Celsius, caloria, beleza. Então vamos aplicar a equação fundamental da calorimetria. Lembrando que esses problemas são problemas de fixação, são problemas que o aluno tem que fazer para fixar os conceitos, né? Então, e outra coisa que eu gosto sempre de dizer, né? Sempre para você decorar uma fórmula, você sempre que for fazer o problema, escreva a fórmula, certo? Vai chegar uma hora que você vai escrever a fórmula sem perceber. Aí, nesse momento, você já decorou a fórmula. Então, sempre escreva Q é MC delta T. Q nós temos, ele já falou, 100 calorias. Essas 100 calorias vão ser positivas, porque ele está dizendo que está absorvendo, ou seja, ele está recebendo. Então, esse Q é maior do que zero. Está recebendo energia. Se ele estivesse cedendo energia, o Q seria menor do que zero, certo? A massa da amostra de líquido é 5 gramas, o calor específico é o que ele quer saber, e a variação de temperatura é sempre a final, ele está de 30 indo para 50, então é 50 menos 30, então isso é 100, 5C vezes 20, né? Então isso é 100 igual a 5 vezes 20, que é 100, 100C, né? Então tem 100 de um lado, 100 do outro, então C é igual a 1, calor específico é de 1 caloria, gramas por graus Celsius, o gabarito é letra D. Certo, pessoal? Então, essa primeira parte nós vamos ficar aqui, esse primeiro vídeo, né? Onde nós vimos a definição de calor, vimos o que é caloria e vimos também o que é calor específico. No próximo vídeo, nós vamos começar a ver o calor latente, certo?